espiritualmente. Porque quando não se alimenta espiritualmente, você vai alimentar. Existem dois lobos. O que você alimentar mais vai crescer e volta e vai te destruir. Então a gente tem que procurar, entendeu? Você alimenta o lobo, alimenta o espírito. Se alimentar o lobo vai te destruir. Se você alimentar o espírito vai quebrando a carne e vai nos dar a vitória. E o Senhor vai dizer: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Eu, porém, vos digo que de toda palavra inútil que o homem falar, que os homens falarem, darão conta no dia do juízo, pois pelas palavras será inocentado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, é como diz um certo provérbio: melhor ouvir que falar. E tem gente que gosta de falar. Eu quero falar, eu quero ter a oportunidade de falar, mas melhor ouvir que falar. Falar, a responsabilidade é muito grande. E dependendo do lugar, fala o que não deve. Dependendo do lugar, fala o que desagrada. E a gente tem que entender que uma coisa é necessário falar. É do amor de Deus, é de Jesus, é da salvação. Mas aí a gente não fala dessas coisas. A gente procura tratar e falar de outros assuntos. E aqui, nessa oportunidade, nós vamos estar refletindo sobre os frutos. E nós vamos observar o porquê. Quando o Senhor ele fala a respeito de árvore, a árvore, e eu analisando, os irmãos sabem que a árvore, as árvores, né, as plantas, sem elas não teria nada. Não teria nada, porque essas árvores, essas plantas, Deus deixou para a nossa manutenção, né? Deus criou essas árvores. Deus criou árvore com espinho, sem espinho. Deus criou as árvores, criou tudo, deixou tudo aí para a nossa escolha de preferência, aquilo que venha agradar a Deus, que venha nos fazer o bem. E nós observamos que a árvore, a Bíblia fala a respeito da árvore da vida. Nós vamos ver que a árvore da vida fala lá em Gênesis, né? No capítulo de número 2, versículo de número 9. O Senhor vai criou ao jardim toda espécie e criou essa árvore, que era a árvore da vida, né? E a árvore da ciência do bem e do mal. Mas o que o homem preferiu, né? Quando fala o homem, o primeiro casal, o que eles preferiram? O que eles foram induzidos? Eles deram o ouvido a quem? Eu acho assim, irmão, eu tenho certeza do jeito que Deus fez as coisas e faz as coisas. Deus não adula ninguém, Deus não fica puxando, Deus vai puxar, não vai puxar, meu querido. Deus não vai te arrastar pelo pescoço, não vai fazer nada. Deus sabe quando você está mal intencionado com Ele, quando você se aproxima dele por as coisas rochas. Ele já sabe que Ele vai livrar sua pele hoje e que daqui um mês ou dois você vai voltar de novo para onde você estava. Deus conhece tudo. Ninguém engana a Deus. E aqui Ele deixa disponível, só avisou: não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas deixou lá, não foi cerca, não colocou o lanche. Depois que eles comeram, agora ele colocou os querubins nas espadas para poder não deixar ele comer agora a árvore da vida. Porque já pensou a geração lá que não morresse nunca. E aí o Senhor entrou com as providências, protegendo para que eles não viessem tocar e comer da árvore da vida. Então a árvore, a Bíblia fala da árvore da vida. Existem leis a respeito da árvore, falando a respeito da árvore. Nós podemos ver lá em Levítico, capítulo de número 19, versículo 23. Vamos ver a Bíblia, né? Porque é a nossa bússola, nós vamos estar aqui encontrar para ler, viu? Levítico, capítulo de número 19, versículo 23. Louvado seja o nome santo. Quem achar para ler? Quando tiverem entrado na terra, plantados da árvore, comer, serva e circunscrito o seu fruto. 3 anos não será
dele não se. Outra ordem que ele já está dando quando chegasse na terra, e ele ia dar, e dar entre aspas, né? Porque tudo que Deus dá, você tem que conquistar, que é a salvação. A salvação vem dentro da tomada força. O cara fica aí com a barriga deitar de peito para cima, caçando que vai sem fazer nada, que é salvo, o negócio está complicado. Nós temos que dar nossa contrapartida, não para pagar a salvação, mas como obediência a Deus que nós cremos que existe, que é o Todo-Poderoso. Então ele orienta para eles tomar cuidado ali quando chegasse, que teria árvores que eles não tinham plantado, mas que eles teriam que esperar o tempo, ou seja, obediência, que é o que hoje nos falta, obedecer os preceitos divinos. Eu não estou falando de líderes, porque líder é respeito e todo mundo tem que respeitar a liderança. É lá fora o policial, é o prefeito, é o vereador, é o juiz, todo mundo tem que respeitar as autoridades. E alguém que está acima de nós no sentido de organização, é dito que nós temos que respeitar. Nós temos que dar as devidas honras. Não precisa entrar nesse crédito. Eu estou falando a respeito de Deus como Senhor Todo-Poderoso, soberano, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e nós deixamos Ele para depois em quase tudo em nossa vida, sendo que Ele seria a primazia, o primeiro lugar. E aqui nós observamos que o Senhor, ele compara, falando da árvore da vida, ele também vai dizer que essa árvore tem dois tipos: tem a árvore boa e tem a árvore má. A árvore má é considerada os pecadores, né? Os pecadores são comparados às más. E nós podemos ver alguns versículos lá em Salmo 37, 35, Mateus 7, 17, 18, Lucas 3, 9. Você vai encontrar essas referências aonde vai estar tendo essa comparação, né? Quem é a árvore má? Então, está trazendo a questão da árvore. A Bíblia está mostrando para nós que nós somos árvores. Essas árvores aqui, aonde muitas aqui vai comparar plantadas junto ao ribeiro, né? Árvores que dão seus frutos na estação própria, né? Árvores, né? Essas árvores que elas dão alegria, dão prazer. Porque, irmãos, eu gosto de observar que gente que serve a Deus, nós não fazemos mais nossa vontade, né? Mas os irmãos, muitos irmãos não entenderam isso ainda. Não aprenderam que servir a Deus não é fazer o que eu quero e o que eu penso. Se eu sou uma árvore plantada em Cristo, eu não tenho que chegar lá e começar a chegar dentro do rio e reclamar do rio. Reclamar que debaixo dela tem um cavalo que morreu. Já pensou se ela pudesse fazer isso? Reclamar com Deus, o cavalo morreu debaixo de mim, está perdendo. Então tem que entender que o servo de Deus, como uma árvore, os ambientes que ele vai, quem é onde ele vai, tem que mostrar e ser o quê? Que Jesus é. Eu tenho que frutificar. Aleluia! Eu tenho que ter controle com as palavras, palavra torta. Eu tenho que ter controle com o seu sistema nervoso. Eu tenho que ter controle com essa carne, com os vícios. Eu tenho que ter controle com a cobiça. Eu tenho que ter controle com ganância. Eu tenho que ter controle com o que ele fala. Porque ao mesmo tempo que ele fala uma coisa, ele volta, desprega tudo que falou com a vida, com os exemplos. Na hora que precisa ter compaixão, não tem. Na hora que precisa ajudar, não gosta. Porque eu tenho várias razões para não ajudar. Então começa a ter uma contradição. E essa contradição, ela vem que as pessoas estão observando. No ponto de vista nosso, humano, crítico, com os nossos olhos clínicos, espiritualmente falando, e o olho clínico na vida do crente é a Bíblia, a palavra de Deus, e Deus que nos orienta, é o guia, a palavra que nos guia, que nos orienta. E aí nós vamos olhar para as pessoas. Nós deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para as pessoas. E tem que entender que a Bíblia é bem categórica na questão da árvore frutificar.
tem que entender, é bem categórica. Ou seja, a frutificação é uma ordem. A árvore que não dá fruto, o Senhor diz que vai passar, ó, vai cortar e vai lançar no fogo. E aqui, nós observamos em Mateus 3,8 que diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Você arrependeu mesmo? Os frutos que você está produzindo como um crente, como uma árvore espiritual, eles estão mostrando que você arrependeu mesmo. E você está agindo pela sua fraqueza, mas segundo a misericórdia de Deus. E aí ele orienta: produzir frutos dignos de arrependimento. De que arrependeu? De que não é mais aquele ser, não é mais aquela pessoa. Irmãos, a dificuldade que a gente tem hoje no meio evangélico é só isso. É a prática da vida cristã. O problema que nós estamos tendo hoje é, eu falo assim, colocar a culpa no diabo. Esse diabo é o tentador, faz tudo, mas tem coisa que o diabo não dá, não. É nós mesmo que inventa jeito, disfarce, desculpa e não vive o que a palavra de Deus orienta, porque ele está ao redor, ele não tem poder de tocar, a não ser que o Senhor permita. Aí qualquer coisinha é diabo, qualquer coisinha é prova, qualquer coisinha é tentação. Tentação, se a pessoa não está de acordo com a palavra, não é a árvore a qual o Senhor menciona. E aí, lá em João 15, versículo 16 diz: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedi ao Pai, Ele vos conceda. O negócio hoje, meu irmão, é falta de viver na palavra. É falta de obedecer, ler, mas só ler para os outros. Só ler para apontar o erro dos outros, mas não ler para colocar em prática. Não adianta eu ter conhecimento da lei só para falar que os outros estão errados e eu não faço nada. E aqui, João 15, 16: não fostes vós que me escolheste. Não foi você que escolheu os Jesus. Foi Jesus que te escolheu, disse: mas fui eu que vos escolhi. Para quê? Eu disse: eu vos escolhi e vos designei. O que é designar? A mulher lá no fora vai ler a árvore. Eu designada pelo juiz, pelo doutor fulano e tal, para vir aqui realizar esta reunião, ou seja, receber uma ordem da autoridade máxima. E aqui a Bíblia diz que eu e você, jovens, aonde quer que seja, está lá na escola, não importa a idade, não importa que é adolescente, não importa que é senhor de 60, 70 ou 90, não importa que é uma senhora de 20, 15 ou 18, e criança também, entenda a coisa. Deus te chamou para que você vá e vai fazer o que? Ter fruto. E o fruto é o que? Eu dizia: o vosso fruto permaneça. Tem muita gente que deu, mas o fruto apodreceu e acabou. Mas tem gente, como o missionário Pacheco, deu fruto e o fruto continua aqui e vai continuar. Está entendendo o que é produzir frutos? É frutos que ficam na memória. É frutos que continuam frutificando. A árvore continua frutificando. O fruto cai e morre. Ele nasce, brota uma nova árvore. E aquela árvore torna a ficar frondosa e começa a produzir fruto. Aí aquela velha morre. Os frutos, vai nascer, semente vai nascer e vai continuar multiplicando. Louvado seja Deus. E aí a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 7, verso 4: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que dermos frutos para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dá fruto para Deus. Produzir frutos para o Senhor. Tem árvores, nem sombra, nem imposto, não tem benefício nenhum.
E o senhor vai passar e fica triste com essa árvore. Essa figueira, eu queria que o nome não fica aqui, não tem. E ele disse: nunca mais haja fruta em ti. E ela secou. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo de número 1, verso 11 diz: cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aleluia. Oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aleluia. Irmãos, é a Bíblia. Então a pessoa vai dizer que você não está lendo Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você sabe, você tem que entender que precisa viver, não para agradar pastor, nem igreja tal, nem irmão fulano e nem irmão ciclano. Faz parte da vida daquele que agora é o servo do Deus vivo e o Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho amado Jesus Cristo, que o resgatou das trevas para a luz. Agora nós agradecemos a Deus por estar, aleluia, com os nossos pés sobre a rocha firme, porque